Olá, eu sou o Vitor Hugo e hoje a gente vai falar sobre um conhecimento, um determinado conhecimento que ajuda muito, tanto nas vendas, como no processo de liderança, como nos relacionamentos em geral. E qual seria esse conhecimento, hein? Tá aí, a mente humana. Entender sobre a mente humana vai ajudar muito em vendas, em liderança e no relacionamento em geral. Eu sempre digo nos treinamentos que vendedor tem que ser muito psicólogo, né? O vendedor tem que saber ler os comportamentos, coletar sinais de compra, perceber como é que o cliente reage a determinadas ações. Com um cliente você tem que agir de uma forma, com outro cliente de outra forma, com o mesmo cliente em dias diferentes você tem que agir de formas diferentes. O vendedor tem que ser muito psicólogo. Da mesma forma o líder, ele vai lidar com seus liderados, com pessoas, com uma diversidade muito grande. Entender da mente humana vai ajudar muito também no processo de liderança. E no relacionamento em geral, se você quiser ter sucesso em qualquer relacionamento, até aí com esposa, marido, namorada, irmão, amigo, entender como a mente humana funciona, isso ajuda bastante. Existem vários pontos que a gente aborda nos treinamentos de liderança, nos treinamentos de vendas. Vocês estão vendo aí na tela vários deles, né? E a gente não vai falar agora sobre todos, mas vamos falar de um deles, que são na verdade, dois pedaços do cérebro, na verdade, que são o sistema límbico e o córtex pré-frontal. Olha que interessante, estudar isso são pedaços do cérebro, são regiões do cérebro. Conhecer a função de algumas regiões do cérebro explica muita coisa e ajuda no relacionamento. Por exemplo, vamos começar falando do sistema límbico. O sistema límbico é uma região do cérebro que fica aqui bem no meio do cérebro, é uma região primitiva do cérebro que nós compartilhamos com os animais em geral. O sistema límbico, entre outras coisas, ele é responsável por uma reação instintiva de lutar ou correr. Em inglês chama-se fight or flight, ou seja, lutar ou fugir. Por exemplo, quando você encurrala, imagina, já viu um gato, quando o gato está distraído e você faz um barulho, de repente o gato sumiu. Foi o sistema límbico dele que reagiu. O sistema límbico, ele nos prepara para situações extremas, situações de ataque, por exemplo. Então, o ser humano também tem essa região do cérebro, apesar de a gente não precisar tanto dessa região do cérebro, mas ela está lá. E ela faz a gente ter algumas reações, às vezes muito boas, de defesa, de fuga, ou de reação, de reagir, de contra-atacar alguém, mas faz a gente fazer muita besteira também. Por exemplo, quando a gente está, talvez vocês tenham passado por isso, muitas vezes no trânsito já discutiu, então alguém vai e fecha você, xinga você, ou alguém dá sinal de luz, buzina para você, e você vai e xinga a pessoa de volta, você reage, faz aquela reação que depois, se você pensar, não faz o menor sentido, não tem utilidade nenhuma, você não ganha nada com aquilo, não ganha nada, mas foi o seu sistema límbico que agiu, foi o sistema límbico que fez você se sentir atacado e você reagiu instintivamente, rapidamente na hora, da mesma forma que aquele gatinho saiu voando, você também ou sai voando ou você reage contra-atacando, como se você tivesse sido acuado, sido atacado, acuado em um canto, assim você reage de volta. É um instinto humano que acontece nessa região do cérebro, chama-se sistema límbico. Por que eu falo isso? Vamos falar de uma outra área do cérebro importante, que é o córtex pré-frontal, e aí vocês vão entender por que isso impacta a gente também. O córtex pré-frontal é a região do cérebro aqui da frente, próxima da nossa testa. Essa região é uma região mais evoluída do cérebro, digamos assim. Os seres humanos, poucos animais, alguns golfinhos, também têm um córtex pré-frontal desenvolvido. É a área responsável pela parte racional,
que faz a gente pensar, raciocinar, ponderar as coisas. Aí vamos comparar as duas aqui, né? O sistema límbico e o córtex pré-frontal. O problema é que o sistema límbico é muito mais rápido, chega a ser centenas ou até milhares de vezes mais rápido do que o córtex pré-frontal. Quando o sistema límbico reage, quando o córtex pré-frontal pensa em fazer alguma coisa, o sistema límbico já fez faz muito tempo. E o sistema límbico joga hormônios no seu sangue, ele afeta você quimicamente. E aí o córtex pré-frontal já não consegue fazer mais nada, porque o córtex pré-frontal, ele é evoluído, mas ele é lento, ele é devagar, então ele demora para reagir. E a gente vive um conflito entre essas duas áreas constantemente. Em vez de a gente tomar uma decisão racional, muitas vezes alguém fala alguma coisa, a gente se sente atacado, a gente fica na defensiva, em vez de aproveitar uma dica, por exemplo, um feedback de alguém fala, olha, você podia fazer de tal forma. Aí o seu sistema límbico age para você se sentir atacado e você começa a contra-atacar. Então alguém vem te dar uma dica, você fala, mas você também faz isso. Por que a gente contra-ataca se ele estava dando um feedback para a gente? Porque o sistema límbico interpretou isso como um ataque. E a gente contra-ataca e nem percebe que fez isso, porque o córtex pré-frontal é lento. Como é que a gente faz com isso? É difícil. A gente vai estender um pouco mais em outros vídeos, mas o que é importante é você saber que você tem essas duas áreas do cérebro e que o sistema límbico leva você a fazer coisas muitas vezes idiotas. Você pode levar um tiro no trânsito, por exemplo, quando você reage, discute no trânsito com alguém. Mas o córtex pré-frontal não tem esse controle. Como é que a gente faz com isso? Tente controlar, tente pensar antes, mas saiba que isso afeta o seu relacionamento em geral, ok? Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook e nossa página no LinkedIn. Veja nossos artigos e aproveite, divirta-se e um ótimo aprendizado para você.